Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos Igreja, Projeto de Deus, baseado no livro de Efésios. Hoje o texto é Efésios 3, de 1 a 13. Vocês podem ver o texto na página inicial do boletim, né? Então, quem quiser acompanhar pelo boletim, também podem acompanhar pela Bíblia. Então, o texto diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa palavra, obrigado que o Senhor possa nos ajudar a entender e que a gente compreenda a profundidade desse texto, Pai. Nos ajude, por favor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse texto e falei, eu vou ter que pregar sobre isso, eu fiquei preocupado, porque eu achei o texto bastante denso, bastante profundo. Então, eu louvo a Deus pela vida de pessoas que estudaram isso, né? Então, louvo a Deus pela vida, por exemplo, de John Stott, que fez um estudo bastante aprofundado sobre isso, e também outros, né? Hernandes Dias Lopes e outras pessoas que Deus usou. E nós vamos seguir, então, esse estudo, pensando assim, seguindo essas orientações que essas pessoas deram em relação ao texto. Paulo começa esse texto falando dele mesmo, no propósito que ele tem para os gentios. Quem são mesmo os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, se alguém aqui é judeu, não é gentio. O resto é tudo gentio. Simples assim. E essa passagem justamente é uma ótima notícia para quem? Para os gentios, para nós. Pois ela trata da reconciliação de Deus com o ser humano, de outras culturas e outros povos. Não são apenas os judeus que são os beneficiários da reconciliação de Deus, mas todos os outros. E o próprio John Stott cita: Deus derrubou as barreiras e criou para si uma sociedade humana multicultural, nova e única, que é tanto a família que Deus ama, quanto o templo em que ele vive. A gente vê aqui que Paulo, no início, justamente, nesse primeiro versículo, também fala que ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Essa é uma forma de enxergar a situação, né? Se alguém olha com os olhos naturais simplesmente, sem qualquer interpretação espiritual do tema, ele era um prisioneiro de Nero, vamos dizer dessa forma, do imperador romano.
O que levou Paulo a essa prisão e aos sucessivos julgamentos que ele teve, e por fim ao apelo que ele fez para ser julgado pelo próprio imperador Nero, foi a fanática oposição judaica à pregação que ele estava fazendo e aquilo que ele estava ensinando. O que Paulo ensinou nesse capítulo 3 de Efésios é que Deus estava criando um novo povo, uma nova sociedade, edificando um novo templo em cada um de nós. Ele não está falando daquele templo de Jerusalém, aquele templo, aquele prédio que estava construído. Aquele templo de Jerusalém era considerado o local sagrado, onde os judeus podiam adorar a Deus, e onde eles consideravam que era o único local possível de se adorar a Deus. Hoje existem muitos prédios que a gente poderia dizer, esse é um lugar santo. A gente pode dizer deste prédio aqui, existem outras igrejas ao redor do mundo inteiro. Existem prédios enormes, que são as catedrais, que a gente pensa, é um lugar mais santo. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, não é isto. O que é importante em cada um desses locais são as pessoas que se encontram. Cada um de nós é um templo. Em 1 Coríntios 3,16 nós lemos: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, se nós temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem fazer morada em nossa vida, nós temos isso daqui para nós. Então, cada um de nós é, por assim dizer, um templo. E não é a construção, mas a presença de cada um. E nós devemos nos reunir. Nós devemos nos reunir. Em Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, é uma instrução para a gente fazer isso. Nós devemos nos encontrar. Não é o local importante, mas as pessoas. Cada um de nós é importante e valioso para Deus. E Paulo, então, estava pregando justamente sobre a visão que ele estava pregando da humanidade nova, sem divisões, uma família apenas sob Cristo, debaixo de Cristo. E por causa desta pregação, ele estava sofrendo a perseguição e ele estava em prisão. Nos versículos 2 até 6 desse texto, nós vemos que Paulo usa 3 vezes a palavra mistério. Mistério. O que é mistério? Mistério para nós, aqui no idioma português, é algo sombrio, algo desconhecido, algo inexplicável. Mas nesse contexto aqui do texto original, na língua grega, não é isso. Essa palavra lá no texto original significa uma verdade em que alguém havia sido iniciado, algo que havia sido revelado. Importante citar aqui que no cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados a alguma elite espiritual. Pelo contrário, esses mistérios que Paulo menciona aqui são as verdades que Deus revelou e estão abertos a toda a igreja. Isso não está escondido. Isso está revelado. Elas não são ocultas ou pertencentes a pessoas especiais. Está aberta a todos aqueles que querem ouvir a Deus. Muitas vezes, algumas pessoas dizem que a Bíblia contém mensagens escondidas e ficam se preocupando com isso. Ficam, às vezes, perdendo tempo procurando em detalhes, mas a mensagem principal, ela está às claras, ela está aberta e todos podem ver. Agora, qual é essa mensagem? Qual é essa verdade revelada e esse segredo que está aberto, esse mistério que está aberto a todos,
Paulo diz aqui no versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, porque não havia as condições ainda necessárias para isso, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E ele explica o que é no versículo 6, que é o versículo seguinte. A saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Paulo é muito enfático em dizer isso, que cristãos judeus e cristãos gentios são ambos herdeiros da mesma promessa de Deus. Trata-se de uma dupla união. Até semana passada o pastor Klaus pregou um tema muito semelhante aqui, né? Se vocês recordarem. Então, essa dupla união que diz, uma vez é a união com Cristo, nós com Cristo, e a outra é de nós com os outros cristãos, com os outros que são salvos, sejam eles judeus ou gentios. É uma revelação, de certa forma, nova, porque ela não tinha sido dada às outras gerações. Não existia ainda as condições para isso. John Stott ainda lembra aqui que o Antigo Testamento continha a promessa de que todos os povos da terra seriam abençoados por meio da descendência de Abraão, que o Messias receberia as nações por herança, que o povo de Israel seria uma luz para as nações, e etc. Tem várias promessas nesse sentido. Jesus também falou, no Novo Testamento, que os gentios seriam incluídos, e ordenou que os seus seguidores fizessem discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar tudo aquilo que ele tinha ordenado. Porém, esse plano radical de Deus, de que os judeus e os gentios seriam incorporados a esse corpo, a essa igreja de Cristo, em iguais condições e sem distinção, era algo radicalmente novo. E aí Paulo fala das dimensões desse ministério a partir do versículo 7 do texto que nós lemos. Do 7 ao 10 diz assim. Paulo diz que ele foi comissionado, em primeiro lugar, para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. No versículo 8 diz, embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E essas riquezas estão disponíveis e são gratuitas para nós por causa da cruz. Essa cruz aqui atrás, ela nos lembra disso. Para nós elas são gratuitas, mas Deus pagou um preço altíssimo por ela. Foi a vida do seu Filho Jesus, que sofreu na cruz, para que a gente pudesse ter hoje essa comunhão. Se não fosse por isso, essa comunhão não seria possível. Em segundo lugar, o ministério de Paulo foi privilegiado. Mas por quê? Por poder justamente anunciar essa revelação, conforme está no verso 9. Diz assim, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. E a ênfase desses dois versículos 8 e 9, que parecem repetidos, é que Deus vai unir todas as coisas em e sob Cristo. E em terceiro lugar, esse ministério de Paulo se amplia para incluir os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Diz ali no verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nosso conhecimento sobre quem são esses poderes e autoridades a quem Paulo se refere é bastante limitado. De qualquer maneira, o texto deixa claro que esses seres não são oniscientes. E eles não conheciam esse plano de Deus que está sendo revelado. E mais, esse plano será conhecido para esses seres espirituais por meio da igreja. Conforme esta surgisse,
e fosse crescendo ao longo da história. Vocês já pensaram nisso? Isso quer dizer que aquilo que nós fazemos está sendo assistido, está sendo visto, está sendo anunciado, observado por esses seres espirituais. Então, resumindo, essas três partes que mencionamos formam a seguinte sequência. Primeiro, a revelação foi passada de Deus para Paulo. Depois, de Paulo para os outros cristãos, para a humanidade, para a igreja. E, por fim, a igreja está passando essa mensagem. Tudo que a igreja faz aqui na Terra, passa essa mensagem de volta para o céu, onde esses seres celestiais assistem o que está acontecendo. O plano de Deus está sendo comunicado nesses três níveis e nesta sequência. De Deus para a humanidade, dentro da humanidade, pela pregação do Evangelho e das Boas Novas, né, de que Deus está formando uma família sem distinção, de origem multicultural, e, por fim, isso é visto pelos seres angelicais invisíveis para nós. Nós podemos inferir pela Bíblia que estas e outras coisas que nós não conhecemos e que não são necessárias de nós conhecermos aqui, porque não estão claramente descritas na Bíblia, serão um dia conhecidas, quando Cristo voltar. E a volta de Jesus é algo que a gente acaba esperando que seja em breve, né? Continuando no texto, Paulo falou que quem vai fazer isso é a igreja, certo? Então a igreja tem um papel muito importante nesse contexto. Nos versículos de 10 até 13, a ênfase dada, a gente vê isso nos versículos de 10 a 13, a ênfase dada nos capítulos 2 e 3 de Efésios é justamente falar do corpo de Cristo, é falar da igreja. Novamente, repetindo, né, a igreja não é o prédio, mas todas as pessoas que congregam sob o nome de Jesus Cristo ao redor de toda a terra. O plano eterno de Deus é justamente esse, de criar uma humanidade nova e reconciliada por meio de Jesus Cristo. Isso estava oculto no passado, mas se cumpriu na história a partir da cruz, com resultado para toda a humanidade, para toda a eternidade. Então, serão essas pessoas de todas as tribos, povos e raças, de tantas culturas, línguas, né, como a gente canta numa canção, que viverão eternamente ao lado de Deus, sob Cristo, né? É o sacrifício que Jesus fez e que as pessoas, então, precisam aceitar esse sacrifício para poder fazer parte desse grupo, né? Então essa é a missão da igreja, anunciar isso, falar isso. Os cristãos afirmam que isso tudo é a história de Deus nesse mundo. Se olharmos muitos estudos históricos publicados e considerados importantes, a gente vê que esses estudos são de pessoas famosas, né, como primeiros ministros, presidentes, generais, políticos, pessoas influentes, até como o pastor Luiz mencionou, youtubers, pessoas. Qual é o sucesso de uma pessoa hoje em dia, né? Então o mundo considera uma coisa sucesso. Para Deus, isso não é a mesma coisa. Sucesso para Deus é outra coisa. A Bíblia se concentra em pessoas que o mundo considera muitas vezes sem importância. Mas são povo de Deus. São povo de Deus. E por isso elas são importantes. É interessante a gente ver povo de Deus, né? Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de viajar para um lugar diferente, um lugar novo, e aí fala, puxa, eu estou me sentindo sozinho aqui onde estou. E, de repente, encontra um outro cristão, encontra uma comunidade cristã. E aí você vai lá, encontra essas pessoas, de repente você percebe que está em casa.
as pessoas se identificam. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. É aquilo que Deus faz em nós, Ele que nos une. E justamente esse é o papel, esse é o trabalho que Deus está fazendo com a igreja. E essa igreja está sendo construída já há bastante tempo, há cerca de 2000 anos, e ela não possui fronteiras territoriais. E ela reivindica que quer o mundo inteiro para Cristo. E esse domínio de Cristo nunca terá fim. E a igreja, gente, é central para o Evangelho. Muitas vezes nós proclamamos um Evangelho, de certa forma, egoísta. A gente fala, Cristo morreu por mim. Depois falamos e cantamos acerca do céu. Que glória será isso para mim? Essas afirmações, apesar de serem verdadeiras, elas não são a verdade completa. As boas novas das riquezas ilimitadas de Cristo são de que Ele morreu e ressuscitou, não apenas para salvar a mim, salvar a você, a cada um aqui, mas para criar essa nova humanidade. Tem um marimbondo aí dentro, né? Aí tá. Para criar essa nova humanidade. E o Evangelho é justamente a boa notícia de uma nova vida e também de uma nova sociedade. Essa nova sociedade serão aqueles que estarão no céu um dia com Deus, vivendo eternamente com Ele. Eu lembro uma vez de ter visitado um irmão na fé e ele falou uma frase, assim, a gente estava conversando, ele falou uma frase que me marcou. Isso já fazem muitos anos, né? Fazem muitos anos que a gente o visitou. E ele falou algo que a Karen e eu lembramos muitas vezes nas nossas conversas. Ele disse assim, você já parou para pensar que os salvos em Cristo, vamos dizer, os salvos os que Deus considera salvos, esses serão os únicos representantes da raça humana na eternidade. Pois é, essa é uma responsabilidade muito grande que a igreja tem. E o nosso trabalho é continuar divulgando, da forma que nós pudermos, ensinando as pessoas a serem discípulos de Deus, a serem discípulos de Cristo, a fazer conforme Ele ordenou. E a igreja, gente, ela inclui muitas glórias ao longo da história, mas também muitas tribulações, muitas dificuldades. Jesus disse que entraria na glória por meio da tribulação. Ele passou uma tribulação enorme, não passou? Se a gente olhar a cruz. Ele também disse que os discípulos dele, os seguidores dele, iriam trilhar o mesmo caminho. Isso não quer dizer que tenhamos que ser crucificados, tá, gente? Não é isso. Mas que nós vamos enfrentar momentos difíceis nas nossas vidas. Nós podemos esperar por isso. Ser cristão não é viver num mar de rosas, não é viver num mundo perfeito, não é isso. Nós vamos ter esses momentos aqui. Esse mundo ainda tem muita coisa do maligno. Nós estamos contaminados pelo maligno. Por outro lado, a terra também está cheia da glória de Deus. Então existe um conflito aqui, mas a gente sabe o lado que venceu, né? E essas dificuldades, elas vão contra muitos discursos que nós vemos, muitos discursos de evangelho da prosperidade, por exemplo. Muitas pessoas largam o cristianismo, largam a Jesus se elas não obtêm logo a bênção que elas estão buscando. Isso é uma pena, porque essas pessoas ainda não entenderam a mensagem. A gente ora para que essas pessoas entendam um dia, né? Eu lembro também de uma pessoa que conhecemos, ela falou assim, esse Deus de vocês demora muito para responder, eu não quero mais. A gente ora para que essa pessoa um dia entenda, né?
E voltando ao fato das tribulações, o próprio apóstolo Paulo aqui estava enfrentando muitas tribulações, ele estava preso. Por quê? Por amor aos gentios, por causa da convicção que ele tinha. E ele defendeu essa convicção de que os gentios também eram herdeiros dessa grande notícia, dessa grande dessa graça de que eles teriam todas os mesmos direitos que os judeus. Paulo estava defendendo isso até o fim. E ele pagou o preço por isso. E porque Paulo fez isso, gente, nós também devemos pensar nisso. Que a igreja, de novo, a comunidade, deve ser central na nossa vida. Se Deus levou isso tão a sério, nós não podemos tratar o tema com displicência. Se nós, assim como Paulo, mantivermos nossa visão de que com a igreja está sendo construída uma nova sociedade para Deus, nós procuraremos tornar a adoração da sua glória mais autêntica, a comunhão mais cuidadosa e seu alcance mais compassivo. Deus nunca abandonou a igreja, por mais desagradável que ela seja, ou que ela tenha sido durante a história. Ele ainda está edificando essa igreja e está refinando. E se Deus não a abandonou, por que nós iríamos fazer isso? Amém? Amém. Então, vamos orar, gente. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Que a gente entenda isso que o Senhor anunciou. Que a gente entenda essa graça de que todos são co-herdeiros da mesma graça que o Senhor tem dispensado. Para todos, essa nova sociedade que o Senhor está criando, que nós sejamos essas pessoas que o Senhor usa para a edificação dessa comunidade e que sejamos testemunho para todos que estão nos assistindo, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos ajude nisso, Pai. É uma palavra muitas vezes difícil, mas pedimos a Tua ajuda. Por favor, tenha misericórdia de nós e que possamos cumprir esse Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém.